No meu mundo, a verdade era uma mercadoria, e eu era seu melhor vendedor. Meu nome é Ricardo, e por anos, fui o rosto do Nação Unida, o programa de maior audiência da TV Bandeirantes, transmitido diretamente do coração financeiro do Brasil, São Paulo. Meu trabalho, ou melhor, minha vocação era simples: defender a integridade do nosso país. Para milhões de telespectadores da Amazônia ao Oiapoque, minha voz era um trovão contra as fissuras do separatismo, um martelo contra qualquer ideia que ameaçasse a sagrada unidade da nação. E o meu alvo preferido, a minha obsessão particular, era o Sul, mais especificamente o Rio Grande do Sul. Para mim e para o público que me aplaudia, os gaúchos não eram apenas brasileiros com um sotaque diferente e o hábito estranho de tomar chimarrão. Eram a personificação de uma teimosia histórica, um foco de insubordinação que, se não fosse vigiado, poderia contaminar o corpo da nação. Eu os pintava com as cores da arrogância, do ressentimento e o pior de todos os pecados, da traição. Eles se acham melhores que o resto de nós, eu bradava do meu púlpito eletrônico, o estúdio de vidro com vista para a selva de pedra da Avenida Paulista. Eles cospem no prato em que comem, esquecendo que foi a força do Sudeste, a riqueza de São Paulo, que ergueu este país. Minha retórica era afiada, polida por anos de prática. Cresci em Brasília, filho de um burocrata e de uma professora de história, em um ambiente onde o Brasil era uma entidade abstrata e perfeita, um projeto a ser defendido de seus próprios regionalismos. Os livros didáticos que li e as conversas na mesa de jantar me ensinaram uma versão da história onde a Revolução Farroupilha não era um grito por liberdade, mas um chilique de estancieiros mimados. O noticiário, que mais tarde se tornaria meu domínio, reforçava essa visão, focando em pequenos grupos separatistas do Sul como se representassem a totalidade de seu povo. Eu absorvi tudo isso sem questionar. Acreditava piamente que o Brasil era um só, e que qualquer desvio dessa rota era um atentado. Minha convicção era genuína, e era isso que me tornava tão convincente. O público sentia minha sinceridade, e a audiência do Nação Unida subia a cada ataque que eu desferia contra o perigo gaúcho. A grande virada, o momento que selaria minha reputação como guardião da unidade nacional, veio na forma de um especial de televisão. A ideia partiu de Sérgio, meu diretor na emissora, um homem cujo único patriotismo era para com os gráficos do Ibope. Ricardo, ele disse, com um brilho predatório nos olhos, o público te ama quando você fala do Sul. Eles querem mais. Que tal irmos até lá? Vamos para o Ninho da Serpente. Um especial de 2 horas, Ricardo no coração do separatismo. Vamos expor a verdade deles, cara a cara. A proposta era audaciosa. Eu, que havia jurado jamais pisar em solo gaúcho até que eles admitissem seu erro e voltassem ao rebanho, agora tinha a chance de confrontá-los em seu próprio território. A ideia me eletrizou. Era a oportunidade de provar, de uma vez por todas, a veracidade de tudo o que eu dizia. Desmascarar a hipocrisia sulista diante das câmeras, para todo o Brasil ver. Com um forte senso de missão e a certeza de que estava prestes a produzir a maior reportagem da minha carreira, aceitei. Dias depois, eu e minha equipe de filmagem embarcamos em um avião com destino a Porto Alegre. O cheiro do ar-condicionado da aeronave parecia o sopro gelado da batalha que se aproximava. Eu ia para a guerra, armado com o microfone e a inabalável convicção da minha própria justiça. Mal sabia eu que estava voando em direção à demolição de tudo em que acreditava. A Porto Alegre que nos recebeu não era o campo de batalha que eu imaginara. O ar era limpo, o céu de um azul profundo, e o sol de outono banhava o Parque da Redenção em uma luz dourada e suave. As pessoas caminhavam sem pressa, sentadas na grama com suas cuias de chimarrão, conversando em rodas. Havia uma tranquilidade, uma civilidade no ar que me desarmou. Contrastava violentamente com a urgência febril de São Paulo, onde a vida é uma corrida constante contra o relógio. O plano era simples: capturar a verdadeira face do gaúcho. Não a imagem folclórica de bombachas e churrasco, mas a essência arrogante e separatista que eu denunciava no meu programa. Eu queria o confronto, a hostilidade, o desprezo pelo resto do Brasil, que, segundo minha tese, eles nutriam em segredo. Vamos começar pelas ruas, instruí minha equipe, composta por Júlio, o diretor de campo cínico que só queria imagens impactantes, e Beto, o cinegrafista silencioso que via o mundo através de sua lente. Provoquem. Façam perguntas capciosas. Quero a reação genuína. Mas a reação que obtivemos foi frustrantemente educada.
Abordamos um grupo de estudantes na Cidade Baixa. O que vocês acham de São Paulo controlar a economia do país? Perguntei, esperando uma explosão de ressentimento. Um jovem de óculos sorriu. Bem, é o motor do Brasil, né? O importante é que a riqueza seja mais bem distribuída para todos os estados. Tentamos com um casal de idosos em um café. Vocês não se sentem esquecidos pelo governo de Brasília? A senhora, com um sotaque carregado, respondeu com doçura: Ah, meu filho, todo brasileiro se sente um pouco esquecido, não importa onde mora. O importante é a gente se ajudar. A frustração começou a me corroer. Júlio estava impaciente. Ricardo, isso aqui está parecendo um comercial de turismo. Não temos nada. Nenhuma polêmica, nenhuma raiva. Só gente simpática tomando mate. Desesperado, decidi mudar a tática. Eu mesmo iria para a linha de frente. Peguei o microfone e comecei a abordar as pessoas com perguntas diretas, quase insultuosas, que eu jamais faria em meu estúdio. Por que o Rio Grande do Sul não admite seu erro histórico de tentar se separar do Brasil? Lancei a um homem de terno que passava apressado. Ele parou, olhou para mim, e respondeu com uma calma desconcertante: Amigo, a Guerra dos Farrapos foi há quase 200 anos. Acho que temos problemas mais atuais para resolver, não acha? Ele sorriu e seguiu seu caminho. Eu estava perplexo. Onde estavam os separatistas raivosos, os gaúchos orgulhosos e cheios de desdém que eu descrevia para milhões de brasileiros todas as noites? Aquelas pessoas pareciam normais, razoáveis, brasileiros. A minha narrativa, tão sólida e inabalável na segurança do meu estúdio, começava a parecer uma caricatura grosseira aqui, no mundo real. Eu me sentia um caçador em uma floresta sem feras. Minha ansiedade crescia. Se eu voltasse para São Paulo com aquelas imagens mornas, minha credibilidade estaria arruinada. Eu pareceria um mentiroso, um criador de fantasmas. Enquanto eu vagava pelas ruas do bairro Moinhos de Vento, remoendo meu fracasso, uma voz feminina me chamou a atenção. A voz não tinha o sotaque cantado que eu esperava. Era clara, com uma dicção quase paulistana. Com licença, essa é uma equipe de reportagem do centro do país? Virei-me e vi uma mulher de talvez uns 30 e poucos anos. Ela tinha cabelos castanhos, olhos inteligentes e um sorriso aberto. Vestia-se de forma simples, mas elegante. Havia uma aura de serenidade nela que contrastava com a minha agitação interna. Sim, somos de São Paulo, respondi, um tanto na defensiva. Eu imaginei pelo sotaque, ela disse, o sorriso se alargando. Eu morei em Brasília por alguns anos, fiz meu mestrado lá. Acabo reconhecendo. Ela falava um português impecável, polido. Meu nome é Maria. Havia algo nela, uma franqueza desarmante. Ela contou que foi para a capital por interesse em políticas culturais e história do Brasil, mas que a saudade da família e do ritmo de vida mais humano a trouxeram de volta para Porto Alegre. Enquanto falava com um entusiasmo genuíno sobre as pontes culturais entre as regiões do Brasil, eu me vi, para meu próprio espanto, relaxando. Era como conversar com uma colega, uma igual. Ela não parecia me ver como um monstro paulista que atacava seu povo. Ela via apenas uma pessoa. Minha mente de jornalista, porém, nunca descansa. Atrás daquele sorriso amigável, daquela inteligência articulada, deveria haver o verdadeiro pensamento gaúcho. Ela era perfeita, educada, com experiência no centro do poder, mas ainda assim, uma sulista. Se eu conseguisse quebrar aquela fachada de cordialidade, a revelação seria ainda mais poderosa. Maria, interrompi, tentando soar o mais casual possível, seu ponto de vista é fascinante. Estamos fazendo um especial sobre a relação do Sul com o resto do Brasil. Seria incrível se pudéssemos continuar essa conversa em um ambiente mais calmo. Talvez, em sua casa? Amanhã? Um lampejo de hesitação passou por seus olhos. Foi rápido, quase imperceptível. Mas então o sorriso voltou, talvez um pouco mais contido desta vez. Claro, meu apartamento é pequeno e um pouco bagunçado, mas se não se importarem, serão bem-vindos. Um calafrio de triunfo percorreu minha espinha. Eu a tinha. A isca perfeita. Uma intelectual gaúcha articulada e aparentemente razoável. Quando confrontada com as perguntas difíceis, com as verdades inconvenientes, ela não poderia se esquivar com respostas vagas como os outros. Ela teria que se defender. E nesse momento eu teria minha história. Eu capturaria a verdadeira face do Sul, a arrogância disfarçada de lógica, o ressentimento coberto por um verniz de civilidade. Eu estava convencido de que o especial estava salvo.
e que Maria seria a estrela involuntária da minha grande denúncia. No dia seguinte, chegamos ao seu prédio, localizado em uma rua tranquila e arborizada do bairro Petrópolis. O apartamento de Maria era exatamente o oposto do caos que ela havia sugerido. Era um espaço luminoso, organizado, com paredes cobertas de estantes de livros que iam do chão ao teto. Havia romances brasileiros, tratados de história, filosofia, e uma coleção impressionante de poesia. O ar cheirava a café fresco e bolo de fubá. Beto começou a posicionar as câmeras enquanto Júlio dava as últimas instruções. Eu me sentia como o general antes da batalha final. Começamos a entrevista de forma leve, como planejado. Falamos sobre suas séries favoritas, as diferenças culturais que ela sentiu ao viver em Brasília, suas impressões sobre São Paulo. Maria era eloquente e generosa em seus elogios à cultura do Sudeste, elogiando o teatro paulistano e a cena musical. Ela estava construindo uma ponte, e eu estava pronto para dinamitá-la. Após cerca de 20 minutos de conversa amena, senti que era a hora. Respirei fundo, olhei diretamente para a lente da câmera principal e em seguida para ela. Maria, comecei, meu tom mudando de amistoso para inquisitivo. Vamos falar sobre a questão central. Para nós, no centro do país, parece que falta ao Sul uma certa boa vontade, uma sinceridade em sua relação com a nação, uma relutância em aceitar seu papel como parte de um todo maior. Como você, como gaúcha, responde a isso? A pergunta pairou no ar, carregada de provocação. Eu a formulei deliberadamente para ser um ataque. Eu vim ao Sul para dizer as coisas que eram difíceis para eles ouvirem, e essa era a minha missão. Maria não se alterou. Seus olhos inteligentes me fitaram com seriedade. Ela não sorriu, mas também não demonstrou raiva. Inclinou-se ligeiramente para a frente, escolhendo as palavras com um cuidado que me pareceu, naquele momento, puramente estratégico. Ricardo, essa é uma pergunta interessante, ela começou, sua voz calma e medida. Mas eu te devolvo a questão. Será que realmente falta sinceridade da nossa parte? Ou será que o nosso pensamento, as nossas razões, simplesmente não chegam até vocês? Você já parou para pensar que talvez exista um ruído, uma falha de comunicação, e não de intenção? A resposta dela me pegou de surpresa. Eu esperava uma negação defensiva, talvez um contra-ataque. Em vez disso, ela reformulou todo o problema. Fiquei momentaneamente sem palavras, tentando recalcular minha estratégia. Vendo minha hesitação, ela continuou, sem esperar por uma réplica. Muitos de nós aqui no Sul, e eu me incluo nisso, tentamos encarar nossa história com seus erros e acertos. E acreditamos que já demonstramos nossa boa vontade para com o Brasil de inúmeras formas. Na verdade, eu diria que o povo gaúcho tem sido incrivelmente paciente. Mas por outro lado, o quanto da nossa realidade, da nossa defesa da democracia, da nossa luta por um federalismo mais justo, é de fato transmitido de forma correta pela grande mídia baseada aí no Sudeste? Tenho minhas dúvidas. A lógica dela era impecável, desprovida de qualquer emoção que eu pudesse usar contra ela. Suas palavras, ditas sem um pingo de hostilidade, não eram dirigidas apenas a mim, mas a toda a minha equipe. Eu podia sentir o clima no pequeno apartamento mudar. A tensão que antes era a minha arma agora parecia se voltar contra mim. Beto, atrás da câmera, parecia mais focado do que nunca. Júlio estava imóvel, os olhos fixos em Maria. Para quebrar o feitiço, para retomar o controle da narrativa, eu precisava pressioná-la. Paciência? Retruquei, forçando um tom de incredulidade. Que paciência é essa a que você se refere, Maria? O que exatamente o povo gaúcho está suportando? Ela não hesitou. Era como se estivesse esperando por essa pergunta a vida inteira. Suportamos, por exemplo, a constante invalidação da nossa identidade, ela disse, sua voz ganhando uma nova intensidade, ainda que controlada. Suportamos ver a história da Revolução Farroupilha, que para nós é um marco na busca por ideais republicanos e contra a opressão de um poder central, ser reduzida a uma anedota sobre separatismo. Suportamos quando o governo central ignora as particularidades da nossa economia, baseada no agronegócio e em cooperativas, e nos impõe regras que só fazem sentido para a indústria paulista. Suportamos as ameaças veladas, a pressão política, a chantagem econômica que surge sempre que elegemos um governo que não reza pela cartilha de Brasília. Ouvindo-a falar, senti uma onda de raiva subir pela minha garganta. Isso é apenas a versão de vocês, interrompi, quase gritando.
Isso é a retórica separatista de sempre, apenas com palavras mais bonitas. É por isso mesmo que não há diálogo, Ricardo, ela respondeu, sua calma era um contraponto devastador à minha fúria. Vocês têm a sua versão, nós temos a nossa. Mas quando um lado envia caças da Força Aérea para sobrevoar nosso estado em baixa altitude durante uma crise política, como aconteceu anos atrás, isso não é diálogo. É intimidação. É uma ameaça. É dizer, nós temos o poder. E vocês não. Que tipo de conversa pode surgir a partir disso? É uma ação que poderia levar a um conflito. Como vizinhos, como compatriotas, é algo que nós, gaúchos, nunca poderíamos aceitar. E se suportamos isso em silêncio, é apenas porque compartilhamos o mesmo sangue, a mesma língua. Os argumentos dela, embora eu não quisesse admitir, tinham uma lógica interna poderosa. Mas eu não podia ceder. Eu representava milhões de telespectadores que esperavam que eu defendesse a honra da nação. Você fala em suportar, mas e a nossa paciência? Eu disse, tentando projetar a indignação do meu público. O Sul não traiu o projeto nacional durante a Revolução? Não se aliou a inimigos do Império? Para nós, negociar com quem tem um histórico de insubordinação é um risco. É perigoso para a unidade do país. Eu podia quase ouvir os aplausos no meu estúdio imaginário. Eu tinha certeza de que a encurralei com o peso da história. Maria suspirou, um suspiro leve, quase imperceptível, mas carregado de uma exaustão que parecia secular. Ela se recostou na cadeira. Que complicado, ela disse mais para si mesma do que para mim. É impressionante. Sempre que a conversa se torna desfavorável para o poder central, o assunto volta para a história, para a culpa coletiva. Ricardo, com todo o respeito, o que eu, Maria, nascida no final do século XX? Tenho a ver com uma guerra que aconteceu no século XIX? Eu tenho amigos paulistas, mineiros, baianos. Adoro a cultura de vocês. Mas quando o debate aperta, parece que todos vocês, como se tivessem combinado, começam a falar sobre a dívida histórica do Sul. Ela se inclinou para a frente novamente, seus olhos fixos nos meus. O que eu te fiz? E me desculpe a franqueza, mas se vocês se importam tanto com isso, por que não vão estudar a história de verdade? A história completa. Fiquei mudo. Ela estava desmontando não apenas os meus argumentos, mas a própria premissa da minha identidade profissional. Decidi ficar em silêncio e ouvi-la. Era a única coisa que eu podia fazer. Olha, ela continuou, sua voz agora mais suave, como a de uma professora paciente. Houve uma guerra civil triste e sangrenta. Não estou negando isso, mas quero te dizer algumas coisas. Primeiro, você usou a palavra traição. É uma palavra dolorosa. Para o poder central da época talvez tenha parecido traição, mas ao mesmo tempo. Foi aqui no Sul que se preservou um ideal republicano que o resto do país, sob o Império, havia esquecido. Se isso é um legado histórico que não agrada a Brasília, paciência. Mas os líderes farroupilhas também eram homens de consciência. Que lutavam contra impostos abusivos e pelo direito de se autogovernarem. Existe mérito nisso, um mérito que a história oficial, escrita pelos vencedores, faz questão de apagar. Cada palavra dela era um pequeno tijolo sendo removido do muro de certezas que eu construí ao meu redor. Eu me sentia-no sob as luzes da câmera. Estudiosos do mundo todo concluem que o modelo de desenvolvimento do Sul, com suas pequenas propriedades e cooperativas, preservou virtudes de comunidade e trabalho que se perderam em outros lugares. Ela prosseguiu. Não estou dizendo que isso justifica a separação. Apenas acho que um diálogo seria mais construtivo se esses fatos também fossem levados em conta. Eu mal conseguia processar a enxurrada de informações. Tudo que consegui balbuciar foi, mas, mesmo que isso seja verdade, não justifica o separatismo de hoje. É claro que não, ela concordou, acenando enfaticamente. Ninguém em sã consciência quer um conflito. A maioria esmagadora de nós quer apenas respeito e um tratamento justo dentro da federação. Nós abrimos nossas fronteiras, recebemos investimentos de São Paulo, nossas empresas investem aí. O intercâmbio é enorme. Mas apesar desses fatos, dessa integração real, parece que vocês não veem nossa boa vontade. A cada eleição, a cada crise, a retórica da ameaça volta com força total. Talvez a postura do governo estadual às vezes seja questionável, mas nós, o povo, também estamos cansados dessa pressão constante que vem de cima. A menção à maioria me deu uma abertura. Eu tinha uma carta na manga, um dado que usava frequentemente no meu programa.
Você fala pela maioria, Maria? Mas você sabe que as pesquisas mostram que mais de 70% dos gaúchos apoiam a manutenção do status quo, sem se unirem mais ao Brasil? Isso não é uma prova dessa distância que vocês mesmos criam? Eu disse isso com um ar de triunfo. Era um fato. Um número. Contra números, não há argumentos. A expressão de Maria mudou. Pela primeira vez, vi uma sombra de tristeza profunda em seus olhos. Ela baixou o olhar por um instante antes de me encarar novamente. Eu, que amo tanto o Brasil quanto o meu estado, acho esse resultado chocante, ela disse em voz baixa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Então, no momento seguinte, sua postura mudou de novo, e uma resignação firme tomou conta dela. Chocante, mas compreensível. Compreensível? Repeti incrédulo. Você concorda com isso? Eu entendo de onde vem esse sentimento, ela esclareceu, sua voz recuperando a firmeza. Como eu disse antes, nós estendemos a mão. Investimos, dialogamos, participamos da vida nacional. E qual é a resposta? A grande mídia do Sudeste mal noticia isso, ou trata como se fosse nossa obrigação. E quando algo dá errado, a culpa é sempre nossa. De repente, o governo federal proíbe a importação de um produto agrícola nosso, usando uma desculpa técnica, mas todo mundo sabe que é pressão política. Eles distorcem as regras da economia e da lógica para nos punir. Nós, gaúchos, não vivemos remoendo o passado. Não exigimos que a Argentina ou o Uruguai nos peçam desculpas eternas por guerras do século XIX. Superamos as feridas da ditadura militar, assim como o resto do país. Porque sabemos que não faz sentido as novas gerações se odiarem por causa dos erros dos antigos. Temos que olhar para frente. Ela fez uma pausa, respirou fundo e desferiu o golpe final. O governo central, por exemplo, nunca pediu desculpas formais pelos excessos cometidos na repressão à Revolução Farroupilha, não é? Vocês sabem que precisam pedir, mas se colocam acima disso, enquanto continuam apontando o dedo para nós. Depois de um tempo, as pessoas se cansam. Honestamente, o sentimento que fica é que gente complicada, é melhor cada um ficar no seu canto. Eu não quero que os gaúchos pensem assim, mas sendo alvo de provocações constantes, talvez seja inevitável. Essa é a verdade. O ar saiu dos meus pulmões. O silêncio na sala era absoluto. Eu olhei para Júlio, para Beto. Seus rostos estavam em choque, espelhando o que eu sentia. As palavras de Maria não eram um ataque, eram um lamento. Um diagnóstico preciso e doloroso. Ela não estava mentindo. Eu senti isso em cada fibra do meu ser. A convicção em sua voz era a de alguém que amava algo o suficiente para criticá-lo com honestidade brutal. E naquele momento a realidade me atingiu como uma parede de concreto. Nós, os grandes defensores da nação, não apenas ignorávamos a verdade, mas fomos educados em uma mentira. Uma narrativa simplista e conveniente, projetada para manter o poder onde ele sempre esteve. Minha garganta se fechou. Minha cabeça girava. Eu, o grande comunicador, o mestre da palavra, não conseguia formar uma única frase coerente. Podemos parar a gravação por um instante. Gaguejei, a voz falhando. Júlio, atônito, apenas assentiu. A luz vermelha da câmera se apagou. E eu, Ricardo, o leão da TV brasileira, desmoronei na cadeira, a cabeça entre as mãos, completamente derrotado. Preocupada com meu estado, Maria se levantou, veio até mim e, em um gesto de compaixão que eu jamais mereceria, colocou a mão suavemente no meu ombro. Levamos 30 minutos para retomar a gravação. 30 minutos em que eu encarei o abismo da minha própria ignorância. Quando a luz vermelha da câmera se acendeu novamente, eu não era mais o mesmo homem. Minha missão havia mudado. Eu não estava mais ali para expor o Sul. Estava ali para expor a verdade ao resto do Brasil. A verdade que Maria me mostrará. Conduzi o resto da entrevista com uma humildade que nunca antes conhecera. Fiz perguntas detalhadas, buscando esclarecer cada ponto que ela havia levantado, garantindo que não houvesse ambiguidade. Eu queria que o Brasil ouvisse exatamente o que eu ouvi. No final, pedi a ela que deixasse uma mensagem para o meu público. Eu não acho que exista um lado certo e um lado errado, ela disse, olhando diretamente para a câmera com uma sinceridade comovente. A história é complexa, e olhar para ela de uma única perspectiva nos impede de ver a verdade. Por isso, espero que nós, brasileiros do Sul e do resto do país, possamos reconhecer uns aos outros, julgar as coisas por vários ângulos.
Somos vizinhos que falam a mesma língua, que compartilham a mesma cultura em sua base. Seria maravilhoso se pudéssemos ser parceiros na construção de um futuro positivo para todos. Deixar a conclusão do meu programa nas mãos da entrevistada era uma falha profissional grotesca, mas eu não me importava. Eu precisava, desesperadamente, que o Brasil ouvisse a voz dela, não a minha. Maria, me desculpe por ter feito você passar por isso, eu disse, quando as câmeras foram desligadas. Inclinei minha cabeça, um gesto de rendição e respeito. Ela sorriu, um sorriso genuíno e caloroso que iluminou o ambiente. Você também passou por muita coisa, Ricardo. Existem verdades que são difíceis de ver quando se está dentro do sistema, da estrutura de poder. Mas ao me deixar falar, ao se comprometer a mostrar a verdade dos fatos, você tomou uma decisão corajosa. Fico feliz por isso. As palavras dela me atingiram como uma faca. Não pela bondade, mas porque expuseram a escuridão dentro de mim. A verdade era que até o último minuto daquela entrevista eu estava dividido. Uma parte de mim, o profissional cínico, ainda pensava na audiência, no escândalo. Eu acreditava que se conseguisse arrancar uma confissão de separatismo, uma cena de choro e arrependimento, meu programa e minha carreira explodiriam. Que vergonha! Que vergonha abissal! Mas graças a ela eu finalmente entendi. Entendi o que um cidadão brasileiro precisava saber, e o que um jornalista de verdade tinha o dever de comunicar. Sem você, Maria, eu teria produzido um programa criminoso, confessei. A ideia me assusta. Mas porque te conheci, este especial se tornou algo importante. Eu mesmo cresci. Apertei sua mão, um aperto firme e demorado. Se isso vai ao ar da forma como gravamos, depende dos meus chefes. Mas o conteúdo que fizemos aqui no seu apartamento posso defender com orgulho. Obrigado, Maria. Na volta para São Paulo, o clima no avião era pesado. Ninguém falava. A entrevista com Maria havia mudado a todos nós. Chegando à emissora, entreguei as fitas a Sérgio com uma advertência: assista tudo. Sem cortes. Essa é a história. O resultado foi o que eu temia. A entrevista de Maria foi picotada, reduzida a fragmentos inofensivos, inserida em um programa que focava em outros aspectos, transformando nosso especial em um documentário de turismo glorificado, com algumas críticas veladas ao orgulho excessivo dos gaúchos. A essência, a verdade, o coração do que havíamos gravado foi arrancada e jogada no lixo. Senti uma fúria e uma vergonha tão grandes que achei que fosse explodir. Senti que havia traído Maria. Mas eu não ia desistir. Hoje entendo que nossa atitude em relação ao Sul, e talvez a todas as regiões que desafiam o poder central, não está correta. Não digo que está errada em sua totalidade, mas certamente não é uma postura da qual possamos nos orgulhar. O mundo em que Maria sonha viver, um Brasil onde as palavras guerra ou ódio entre irmãos não existam, parece distante. Mas para alcançar essa realidade, como jornalista, como brasileiro, eu pretendo continuar lutando. Sei que escrever e pensar essas coisas em minha posição é perigoso. Pode me custar a carreira que construí com tanto afinco. Mas que esta seja a minha declaração de princípios. Minha jornada ao Sul não foi uma reportagem. Foi uma conversão. E agora minha verdadeira missão está apenas começando.